E dentro disso, reverendo, eu acho que seria bem interessante, creio eu, que as pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando, o budismo crê em reencarnação, não ou sim, e como que é para o budismo esse processo? O budismo crê em renascimento. Renascimento, tá. E como seria isso? A vida é um contínuo e uma vez que a energia kármica se manifesta, eu tenho a vida. Tá. Quando essa energia kármica cessa, cessa a vida. Daqui a pouco essa energia se manifesta novamente e eu tenho um renascimento. É um outro corpo, é um outro contexto, é uma outra oportunidade de eu me tornar a melhor versão de mim mesmo. Entendi. Então, e isso é assim. Então, Tá. Isso não tem começo, isso não tem fim. Não tem fim. É a semente e a árvore o tempo todo passando por esse processo eterno De renascimento. de renascimentos. E esse renascimento, reverendo, eu posso interpretá-lo como o novo todas as vezes, a oportunidade de se fazer o melhor todas as vezes? É isto? Quando você termina um ciclo e esse ciclo reinicia, ele é parte do ciclo anterior. Tá. Ele não é um ciclo novo, não existe o novo. É um contínuo. Tá. Então, por exemplo, se eu pego uma foto tua de quando você era menino, eu consigo identificar traços e falar assim, não, mas esse daqui era você quando você era criança. Ou seja, você não é nem totalmente diferente, mas nem totalmente igual. E quando perguntam isso para o Dalai Lama, ele responde isso exatamente dessa forma. Ele fala assim, quando eu renascer, eu não serei nem totalmente diferente de quem eu sou, Nem totalmente igual. e nem totalmente igual. Mas eu serei um contínuo de mim mesmo. E por isso são aspectos que levou a considerá-lo o Dalai Lama. Por ele carregar características deste outro momento. Exatamente. Tá. Exatamente. É isso que faz todo sentido. Sim. Então você, com a sua explicação, tenho certeza que quem está assistindo compreendeu o sentido tão interessante disso, né? Por que ele? Né? O Dalai Lama é um figuraça, né? E ele tem umas sacadas assim que são incríveis. Ele acho que uma das mais interessantes, ele diz assim, que aquilo que ele já sabia, ele reaprende hoje com enorme facilidade. E aquilo que ele nunca aprendeu é para ele um negócio dificílimo. E a máxima para mim do Dalai Lama, ele diz assim, quando eu renascer, eu quero renascer onde as pessoas mais precisam de mim. E você imagina que loucura que pode ser isso, né? Em que condições de vida que ele vai encontrar as pessoas que mais precisam dele, da ajuda dele. Então ele alcançou um nível de altruísmo, de significância para a existência dele, que não importa mais se ele vai ter uma Porsche, se ele vai nascer em opulência. Não. Ele entendeu que a gente está aqui para tentar resgatar a todos nós. E enquanto alguns de nós sofrem, não tem libertação para todos. Para todos. Faz muito sentido quando a gente para pensar assim, claro, guardado as devidas proporções, mas eu creio que numa esfera social, vale a pena dizer, que enquanto a gente tiver criança morando na rua, é porque realmente a nossa sociedade precisa melhorar em todos os aspectos, né? Sem dúvida. Porque é um trabalho que está absolutamente inacabado. Sim. Né? É apenas um exemplo, mas tem muito a ver com o que você narra sobre a fala do Dalai Lama. E uma coisa que me chama a atenção, reverendo, a gente, no Brasil, a gente está acostumado com a figura do pastor, do padre, do pai de santo, da mãe de santo, das freiras, enfim, as pessoas que exercem um trabalho, uma missão, uma vocação, e a gente
por ser brasileiro, a gente entende muito qual é o trabalho desse sacerdote, desse reverendo, desse pastor. O reverendo budista, como você, né, qual é o trabalho que o reverendo budista tem diante do budismo, no caso específico, que é o seu trabalho, a sua missão, enfim? O meu trabalho como um monge budista é mostrar para as pessoas a realidade da existência, implicá-las no processo de libertação. Elas não serão libertas senão por uma conjunção entre aquilo que elas fazem e aquilo que um Buda faz por elas, para retirá-las dessa condição humana. Então, é a mesma coisa que você virar e falar que você consegue aprender sem professor. Sim. Você não consegue. Você precisa da figura do professor, do sensei, aquele que veio antes e que sabe mais do que você, para te guiar pelos caminhos. Senão você fica reinventando a roda. Até para te gerar contradição, né? Exatamente. Até porque o ser humano, ele tem na sua experiência de vida algo lindíssimo. Porque ele consegue saber que ele não sabe. Só sei que de nada sei. Pois é. É filosófico, clássico. Então, para nós, o meu trabalho, ele fundamentalmente mostra para as pessoas que há um sentido na vida, há um propósito, para que é que nós estamos aqui, que a vida vale a pena ser vivida apesar do absurdo de Albert Camus, apesar do mito de Sísifo ser tão contundente em dizer que às vezes o sofrimento parece ser inútil, e não é, porque toda vez que você sofre, você está queimando karma. Você está gastando uma energia ruim que você veio impregnado e acumulado dela. Então o sofrimento, ele tem uma razão. E no final das contas, a vida vale a pena ser vivida. E quando você percebe que você está preso aqui por conta da tua própria mente, em você está a semente da própria libertação. E aí você consegue tomar refúgio em um professor que vai te tirar daqui. E esse professor a gente chama de Buda Amida, que é um dos muitos Budas do panteão do budismo. Trocando em miúdos, é a Matrix quando a gente consegue rompê-la. Sim. E tendo alguém que te orienta na figura, no caso Buda. Sim. Né, que te facilita, né, como um professor, como um facilitador. Sim. Que produz contradições para romper um certo determinismo material que infelizmente a espiritualidade, claro, da forma mais ampla possível na compreensão, está extremamente materializada, ao contrário do material que está volatilizado. Então eu creio que a gente verdadeiramente esse romper a Matrix é um processo lindo. Mas é uma ruptura de si mesmo. De si mesmo. É você... Que aí vai ao encontro do que você disse, da melhor versão de si próprio. Sim. É a base disso tudo. Sim, sim. Né? Se eu conseguir passar por essa vida sendo o mais ético possível, o mais correto possível, e isso não é 100% possível para nós. Nós somos muito imperfeitos. Eu concordo. A gente faz muita bobagem, a gente erra, a gente perde a mão, a gente atropela. Né? A gente às vezes é movido. Né? Os nossos destemperos, a gente muitas vezes é tomado pelos nossos sentimentos, as nossas emoções. Sim. Então, nem sempre vai ser possível você fazer o melhor que você poderia ter feito. Às vezes vai perder a mão. E isso faz parte de ser humano também. Mas se eu consigo, no final, mostrar para mim mesmo que eu consegui ser a melhor versão
eu não tive fracasso. Eu tive a maior realização que eu poderia ter tido nessa vida. E ela é totalmente não material. Até porque a noção das nossas limitações também é uma compreensão... Perfeitamente. Né? Perfeitamente. É exatamente a compreensão do meu ser, do meu ente. Né? Sim. Então esse processo também é um processo de autoconhecimento. Sim. Né? Pleno, constante. É que ser imperfeito não é uma justificativa para você errar. Mas todo erro é um aprendizado. Todo erro é uma forma de você compreender que há maneiras cada vez mais elaboradas de você lidar com as coisas. Se a gente fizer uma análise bem fria, o próprio processo metodológico científico ele nasce de uma prática humana, Sim. de acertos e erros. Sim. E aí você, na prática do acerto e erro, seja esse grande laboratório chamado planeta Terra, a gente vai evoluindo e vai achando as vacinas, vai achando os remédios, as soluções e vai combatendo as doenças, né? Já que a gente está falando em metáfora, né? Marcelo, eu tenho uma sacada, e ela é minha, e eu digo o seguinte, o ser humano ele precisa da lógica. A lógica é a base da própria construção ontológica humana. Eu preciso da lógica. Aonde não há lógica, eu tenho que encontrar o sentido. E aonde não há sentido, eu preciso encontrar a fé. É literalmente uma equação. Sim. Para mim, o que você acabou de definir é uma equação, né? Porque uma coisa que leva a outra, que desenvolve um processo metodológico e que a gente acaba compreendendo algo que é a fé, que para muitos é uma abstração, para outros é muito concreto, né? E isso se resume em viver, que a base disso tudo é essa... Viver, mas aí tem uma questão interessante, que não é viver como se nós fôssemos um corpo. Mas é um todo, né? Viver o todo que nós somos. O todo que nós somos, que aí inclui, inclusive, o rio, a árvore, a terra, Sim. o ar, todas as pessoas. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque nós não somos a parte. Nós somos o todo. Esse todo.